Olá e bem-vindos a mais um tutorial. Neste caso já não é de PHP, vamos começar com o MySQL. Neste primeiro tutorial vamos aprender a criar, basicamente, assim, quem já está minimamente familiarizado com o MySQL e o PHPMyAdmin sabe isto, mas para quem não sabe vamos aprender e apenas a criar uma nova base de dados e uma nova tabela dentro dessa base de dados. O que vamos trabalhar é com uma tabela que vai ter três campos, neste caso, e um deles vai ser o nome e o outro a cidade. E vamos ter o nome de pessoas e a cidade onde estes moram e também, como é óbvio, vamos ter o ID. Então vamos aprender a criar isso. Isso aqui é Databases, Create a New Database. Vocês podem ter um PHPMyAdmin completamente diferente do meu, este é o que eu uso, mas se calhar vocês têm um diferente. Mas se tiverem, o que eu tinha antes deste aparecia-me aqui para pedir para criar uma nova base de dados, porque o resto praticamente era tudo igual. Eu vou criar uma nova base de dados chamada exemplo e create. Database example has been created. Criamos a nossa base de dados. Só apenas com a base de dados nós não podemos fazer nada em relação a, não podemos selecionar nada nem inserir o nome ou inserir algo. Nós precisamos de uma tabela para isto. Carregamos aqui em exemplo. Diz aqui, create a new table on database example. Ok, nós queremos dar, eu vou dar o nome de dados. Número de colunas, ou seja, nós precisamos do ID, nome e cidade, ou seja, 3 colunas. Pensem sempre no número de colunas que precisam, escrevam se for preciso, neste caso não é preciso porque é uma coisa pequena, mas se forem coisas maiores, escrevam se for preciso, porque é uma parte extremamente importante. Okay. PHPMyAdmin apresenta-nos isto. Primeira coluna, o que é que nós queremos que a primeira coluna seja? A primeira coluna é o ID. Ups, wrong myself, ID. Agora vou explicar basicamente algumas das coisas disto. É assim, integer são apenas números. Números 1, 2, 3 e 4, não pode ser 2.4, não, pronto. Varchar pode ser números ou letras. Só que o varchar tem uma diferença em relação ao text. O text também pode ser números e letras. O varchar tem um limite de 255 caracteres. O text não tem limite. Quer dizer, ele deve ter limite, mas pronto, a ninguém vai atingir esse limite. Estes são mais importantes. E temos aqui date, datas, como é óbvio. E há aqui outra coisa qualquer, está aqui, timestamp. O que é o timestamp? O timestamp é o número de segundos desde uma data, desde 1970 e qualquer coisa, que eu não sei qual é a data ao certo, mas sei que é o número de segundos que depois pode ser transformado para uma data readable, pronto. Então para isto, como é, nós queremos integer, length values. Podemos dar nada, mas neste caso eu vou dar 3, ou seja, 3, o máximo disto vai ser 999. São 3 valores. O que nós queremos mais aqui? Queremos aqui o index. O index, como isto é o ID, o index é sempre primary. E também queremos auto-increment. O que é que o auto-increment faz? Cada vez que nós adicionamos algum valor à base de dados, ele incrementa o ID por 1. É isso que nós queremos aqui neste caso do ID, que não vamos estar a incrementá-lo sempre por 1 cada vez que adicionamos alguma coisa à base de dados. A próxima coisa que nós temos é nome. O nome. O nome é varchar, ou seja, pode ter letras, números, pode ser o que seja. Não convém ter números, mas por agora vamos pôr em varchar. E o máximo que eu vou meter pode ser 40 caracteres. Ou seja, se este número tiver mais 40, se este nome tiver mais 40, o PHPMyAdmin não vai mostrar tudo, só vai mostrar até os 40 caracteres, porque só vai levar 40 caracteres. De resto é tudo. E aqui vamos criar cidade. Também vai ser um varchar. Vai ser um varchar e vai ter 255, que é o máximo que é permitido. Depois descemos e carregamos ou em save ou adicionar mais uma coluna. Neste caso, save. Pronto. Vamos aqui em dados e podemos ver a estrutura e o que tem aqui. Como vocês podem ver, basicamente a base de dados foi criada. No próximo tutorial vamos começar com o insert, para inserir coisas na base de dados. Normalmente as pessoas dão um select primeiro, só que eu acho que isto não faz grande sentido, porque para tu selecionares algo tens de ter alguma coisa lá e isto não dar o select primeiro. Na minha cabeça isto não faz grande sentido, por isso eu prefiro, por mim, dar primeiro o insert e depois o select. Por isso até ao próximo tutorial e neste tutorial é tudo.